Eu queria conversar com vocês sobre, hoje de manhã, né, nossa última mensagem sobre família, nesse tema casos de família. E quando eu pensei nessa questão de casos de família, eu dei uma olhada na internet sobre quantas pessoas já falaram sobre família, e algumas frases, né? Hoje é mais fácil com a internet, e olha que interessante, porque John Piper falou sobre a família. Deus criou a família para mostrar ao mundo algo da sua glória e do seu amor. Martin Lloyd Jones afirmou: a crise definitiva do mundo é uma crise no lar. Charles Spurgeon falou: o lar é o campo de treinamento do cristianismo. Augusto Nicodemos escreveu: a família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre graça, perdão e serviço. Billy Graham falou: a família deve ser um lugar onde o amor floresce. E C.S. Lewis afirmou: o lar é o primeiro lugar onde aprendemos a amar. Gente, quando eu olho para esses autores, escritores, teólogos, que são gente que a gente se inspira, que fala tanto ao nosso coração, e quando falam sobre família, a gente não precisa nem falar muito sobre isso, né? Tudo que a gente já estudou, já conversou, mas como o inimigo das nossas almas tem atacado família, porque nós cremos, entendemos e sabemos que família é projeto de Deus. Família é onde Deus escolheu, colocou e capacitou para que a sua glória fosse conhecida em toda a terra. Desde o primeiro plano inicial, Gênesis capítulo 12, quando ele chama Abraão, ele fala: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. É algo muito sério. E quando eu penso nessa questão de família, casos de família, me vem aquele louvor que diz: essa família é muito unida, né? Então, não é? Eu pensei, mas quando eu penso em casos de família, me vem à mente essa questão, porque, gente, quando a gente olha para a Bíblia, e quando vê a quantidade de família na Bíblia, e as histórias que tem, gente, nós sabemos, não existe família perfeita. Isso que é impressionante, é demais. As famílias na Bíblia, elas mostram a realidade. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é justamente pensando nessa transformação. Quando a gente falou sobre igreja e a cidade, eu comecei a série, eu comecei batendo, para depois meus irmãos resolverem o assunto. Como agora eu estou terminando a série, eu queria pensar com vocês numa questão mais de graça, de transformação. E como que uma família que é uma bagunça, e quando a gente olha de casos de família, eu falei para o Wesley, eu lembrei daquele caso de família de Marcia Goldsmith. Se você sabe, não entrega a sua idade. Não entrega a sua idade, já estou vendo aqui você entrega, mas casos de família de Marcia Goldsmith, quando falava, chegava, juntava tudo lá na frente, aí virava uma bagunça. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, tem um monte de família assim. E eu queria olhar com vocês uma família assim. E eu quero, na verdade, trazer os personagens dessa família. E como Deus, pela sua graça, consegue transformar situações de desespero, na verdade desespero, problema sério de caráter, de dúvida, problemas sérios de omissão, gente, coisa que a gente já imagina. Mas como Deus transforma isso quando a gente passa por um encontro com Ele, quando a gente passa pela sua mão poderosa. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, eu vou começar com essa história, mas os nossos casos de família, se pudesse fazer na IA, né, na inteligência artificial hoje, eu ia colocar essa família, cada um sentado numa poltroninha, para eles discutirem os seus dilemas, e essa é a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Ô familhinha para a gente estudar. Se você lembrar da história, você sabe que quando Rebeca dá à luz, já dá à luz a gêmeos, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar, e o seu nome já é enganador, usurpador. Ele já nasce com esse nome. A história vai discorrendo e vai mostrando para nós
como uma mãe se torna parcial e como uma mãe vai ali se juntando para sempre favorecer um filho ao invés do outro. E aqui em Gênesis 27, conta a história quando Isaac já está velho, já está cego, seus olhos se enfraqueceram, e é o momento que ele vai abençoar. Depois de um monte de coisa que já lidou, depois da venda da primogenitura, depois de algumas coisas que a gente já conhece, mas pelo nosso tempo, a gente precisa avançar. Eu vou tentar olhar para essa história, e aí eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear por alguns textos, e aí desde já eu quero dizer para você, eu vou trazer aqui os personagens, o pai, a mãe e os dois filhos. Mas eu não quero que você se atente tanto o pai só olha para o pai, a mãe só olha para a mãe, não, porque de repente você pode se identificar com a característica. Então eu quero que você pense, durante toda essa mensagem, que você pense talvez nas características, se você tem ou não, e aquilo que Deus pode fazer na tua vida, ou aquilo que precisa Deus transformar na sua vida. Mas vamos começar com Gênesis 27, a partir do versículo 1, quando diz assim: quando Isaac envelheceu, e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo, e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e o trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, e então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? E Jacó respondeu: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha onde essa história está indo. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro
da roupa dele e o abençoou. E ele disse, e aí vem a bênção do Senhor, a bênção que ele dá. Vamos até aqui, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, e que acima de tudo o Senhor nos transforme nessa manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu queria olhar para essa história. Já lemos toda a passagem, deu para perceber alguma coisa. E eu quero avançar então para a gente ir direto ao ponto, olhando para os personagens. O primeiro personagem aqui é o pai, Isaac. Isaac nesse momento ele está cego. Ele não consegue mais enxergar. E a transformação que eu quero propor para vocês, para a gente conversar aqui, é esse pai que de cego se torna um abençoador. Por que eu falo isso? De cego ao um abençoador. Porque ele não estava só cego literalmente aqui quando chegou nesse ponto. Isaac já estava cego há um tempo, porque não era, antes dele perder a cegueira, a sua esposa já fazia distinção entre os filhos. Provavelmente antes de perder a visão, a sua mãe Rebeca já favorecia Jacó há muito tempo. Antes de perder a visão, Isaac já deveria ter percebido como a sua mãe manipulava a situação em casa. Sua esposa, o que eu estou falando? Sua mulher, perdão, minha mulher já quer me dando, minha esposa, olha, já dando, agora minha mulher é muito grossa, aqui é Corinthians, desculpa gente, Corinthians no coloquial, falando sua esposa, mas então, vocês entendem né, a sua esposa, mas a verdade é o seguinte, desde antes de perder a visão, ela provavelmente já montava as coisas em casa do jeito que ela gostaria. A gente já vai falar sobre ela. Mas o fato aqui, agora eu quero falar com os pais, mas de novo, não fique só na questão dos pais, homens, maridos, filhos, mas a questão da característica. Como que você deixa de enxergar os seus próprios filhos? Como que você se torna cego dentro da sua própria casa? E há várias maneiras de nós nos tornarmos cegos dentro da nossa própria casa. Quando a gente para de olhar com atenção para cada um dos filhos, quando a gente se torna esse pai ou mãe parcial, que você só olha para um filho, só percebe a atitude de um filho, só vê como um filho é querido, como um filho é obediente, e consegue fazer distinção, ou até mesmo deixar. A gente fala assim, não, filho, eu amo tudo igual. Mas se a gente olhar no fundo do nosso coração, às vezes a gente ama um mais do que o outro. Como que eu me torno cego dentro da minha própria casa? Quando eu não percebo a manipulação da minha própria esposa. Quando eu olho as circunstâncias e não consigo, talvez por a questão de conveniência, talvez pela circunstância, talvez porque nós somos a tendência de homens serem omissos, a gente se torna cego, não querendo enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Larry Crabb, no livro Silêncio de Adão, ele trata sobre isso. Ele parte de um pressuposto que em Gênesis, na história da queda, Gênesis capítulo 3, na tradução hebraica, existe a possibilidade sim, de Eva comer o fruto e deu a Adão que estava com ele. Tanto é se na tua versão NVI, tem lá uma nota de rodapé na NVI, na NVT, justamente fazendo esse acréscimo, ou não acréscimo, né, dizendo essa possibilidade na língua hebraica de tradução. E Larry Crabb trabalha em cima disso para montar a tese do seu livro, O Silêncio de Adão, para trabalhar a omissão dos homens. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje de família, o que acontece como numa casa como essa, isso não é um problema de final da vida, isso não é um problema de cegueira, isso aqui aconteceu porque talvez anos Isaac deixou Rebeca comandar a situação. Quantos de nós homens, e a gente brinca, né? Pau mandado, ele é que a mulher manda, ele que não sei o que lá. Gente, eu sei que a gente brinca com isso, mas quantos de nós sofremos com isso? Deixamos as esposas decidirem tudo. Deixamos as esposas elas que são responsáveis pela disciplina dos nossos filhos, elas que são responsáveis pelas principais decisões,
Elas que são, e a gente coloca um peso, gente, aqui, por favor, não entenda, não estou falando de feminismo, ideologia, nada disso, estou falando de questão bíblica. E a gente coloca um peso sobre elas, muitas vezes, que não cabe para elas, que Deus tinha colocado para nós, homens. Tanto é que nessa situação, na cena que nos encontramos, a ideia do homem abençoar como fazia. Eu sei que a gente vai olhar a questão do direito da primogenitura, que ele tinha vendido, tudo que tinha acontecido, o que Deus já tinha falado para Rebeca quando ela estava grávida, já tem todo um plano de Deus, mas o fato é que no final da vida, Isaac permite que Rebeca domine tudo. Só que esse homem que está cego, e não só de visão, que está cego, não só literalmente falando, mas esse homem que está cego e deixa essa situação acontecer, quando de repente, se você passar e lembrar da história, quando Jacó sai, logo depois da bênção, quando ele sai, chega Esaú. E quando Esaú entra na tenda com a sua caça, com o cheiro da sua comida, e chega para o seu pai e fala, opa, peraí, o pai cego diz, mas quem saiu daqui agora? Porque eu acabei de abençoar alguém. E a Bíblia fala que Esaú dá um grito, dá um urro, começa a chorar de desespero. E ele fala, não, mas você tem que me abençoar. E ele fala, eu já abençoei, e abençoado está. E ele fala, não, mas você não tem nenhuma bênção para mim. E aí você vê essa mudança, de um pai que é cego, de um pai que é omisso, que talvez pudesse tentar consertar, mas agora, pela graça de Deus, ele fala, não, agora eu preciso manter a minha bênção. E ele mantém a bênção para Jacó, porque ele podia continuar fazendo uma bagunça, gente. Não dá para saber o que seria, a gente não está aqui para trabalhar hipóteses, mas o fato é que ele poderia fazer uma lambança. Podia falar, então me enganaram, então tentar consertar a coisa, então dar uma bênção também para Esaú. Mas o fato é que ele tem uma convicção, e ele fala, o que está abençoado, abençoado está. Essa é a palavra que eu dei, e assim será. E ele traz uma bênção diferente para Esaú, mas ele traz uma palavra para Esaú. Mas o fato é que pela graça de Deus, e aqui eu quero falar com você, homem, pela graça de Deus, você, ainda cego, pode se transformar em um abençoador da sua casa. Ainda dá tempo, mesmo no final da sua vida, você pode deixar de ser omisso. Você pode deixar de querer não enxergar as coisas, falar assim, não, agora eu quero enxergar a realidade. Nós vamos ajeitar esse lar. Passa por você, sacerdote do lar, sacerdote da casa. Eu não estou falando de questão de importância, eu estou falando de papéis, de função. Você pode deixar de ser cego hoje, nessa manhã, e se tornar um abençoador da sua casa. Mas o segundo personagem é a mãe, Rebeca. A mãe é manipuladora. E a minha proposta hoje é de manipuladora aquela que tem uma palavra de vida. Por que manipuladora? Porque na história que nós vimos, e outra, ela vai manipulando a situação, está muito claro. Ela apela, ela ouve atrás da porta, ela vai montando o quadro e ela faz tudo. Inclusive dizendo assim, não fala nada não, só me obedece. Não sei se você já ouviu isso em casa. Fala assim, para de ver, só vai na minha. Pare de ficar inventando, porque às vezes ainda nós homens, a gente vai inventar alguma coisa e dá errado. A gente ainda vai inventar coisa e fala assim, então na verdade eu não estou falando que tem que ser tudo decisão sozinho não. Homens, nós precisamos ouvir nossas esposas, porque elas são mais sensatas, porque elas são mais sensíveis, porque muitas vezes elas estão mais próximas de Deus do que a gente. Vamos falar real, quando a gente já só vê reunião de oração, se tem mais homem ou se tem mulher. Quando fala de botar a vigília de oração, vamos botar a nossa torre de oração. Se a gente pudesse fazer, a gente precisa despertar os homens. Por isso que o ministério de homens é fundamental. E se você não veio, nós tivemos depois do Costelão, tivemos o nosso primeiro culto de homens aqui. Foi um momento sensacional, terça-feira passada. E toda a última terça-feira do mês teremos o nosso culto de homens. Então você que é homem, desde adolescente, pode vir que você vai ser abençoado. Nós precisamos ter esse espaço. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas essa mulher se torna uma manipuladora na sua casa. E muitas vezes, mulheres e muitos homens, nós queremos manipular a situação. Nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Nós queremos fazer de um jeito para conquistar o nosso objetivo. E aí, o que ela ia colher com isso?
quando Esaú sai da tenda, Esaú sai decidido a matar o seu próprio irmão. Se você passar os teus olhos, acho que é o versículo 41, Esaú passou a odiar Jacó. Gênesis 27, 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. E aí vem o que Rebeca se transforma. Se transforma, o que eu quero dizer aqui, porque não dá para a gente tirar muita conclusão, eu não quero também ficar forçando a passagem, mas o fato aqui é que Rebeca, ela traz uma palavra conciliadora, vamos dizer assim. Pelo menos ela tenta resolver um pouco a situação. E ao invés de perder uma tragédia familiar, perder os seus 2 filhos, ela fala assim, ó: eis que o seu irmão Esaú, a partir do versículo 42, chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela manda chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Eu não quero tratar muito sobre isso para não forçar o texto também, mas o fato é que essa mulher que manipula a situação e ia perder os seus 2 filhos, ela consegue aqui tentar remediar um pouco e trazer uma palavra de conciliação. Fala: filha, vai lá. E o fato é que através dessa palavra dela, as coisas se acalmam, o filho não volta tão cedo como ela imagina, porque na verdade Jacó fica muitos anos lá, mas depois ele retorna, e aí a gente vai ver o encontro dos 2 irmãos. Mas essa mulher, de manipuladora, sofre as consequências do seu pecado, sofre as consequências do seu erro, mas deixa, pela graça de Deus, de perder seus 2 filhos. E tem os seus 2 filhos vivos e reconciliados depois. Mulheres, a consequência de uma manipulação em casa é muito, muito destruidora. Que talvez os seus olhos não enxerguem agora, mas lá na frente é terrível. A manipulação num casamento destrói o relacionamento dos seus filhos. A manipulação num casamento afasta o marido da mulher. A manipulação num casamento tira a possibilidade de relacionamento pais e filhos, porque Jacó teve que sair para viver com o tio. A manipulação num casamento tem um efeito nocivo e devastador, destruidor em nossos lares. Então aqui nós podemos ver Rebeca deixando de ser manipuladora, talvez se arrependendo disso, mas tentando trazer uma palavra de conciliação. Ainda dá tempo de você parar de manipular, para tentar deixar os seus filhos vivos. Parar de manipular, para que os seus filhos se reconciliem e vivam em união. E aí a gente vai para Esaú. Esaú, no texto que nós lemos agora, versículo 41, fala: Esaú se torna então um potencial assassino. Ele já tinha planejado tudo. Esaú já tinha montado, ele se consola por perder a bênção, ele se consola falando: eu vou matar o meu irmão. Meu pai vai morrer e eu vou matar o meu irmão. E aí com esse remédio, aí vamos ver, Rebeca tentando remediar, se afasta os 2, dá um tempo, deixa baixar a poeira, vamos conciliar isso aqui, ainda que a gente pode entender, manipulando um pouco a situação, mas pelo menos mantendo os 2 vivos, eles se afastam. E a história vai nos contar que os 2 enriquecem, os 2 são ricos, os 2 estão muito bem, os 2 estão abastados. E aí de repente um dia chega para Jacó falando: teu irmão está vindo com 400 homens. Teu irmão está vindo com 400 homens. Se você passar os teus olhos nos capítulos posteriores, você vai ver essa história. Jacó se desespera. E Jacó fala assim: então vou fazer o seguinte, eu vou tentar aplacar a ira dele, acalmar a ira dele com presentes. Jacó tinha muitos bens e ele começa a distribuir vários presentes, para que esses presentes fossem chegando de pouco em pouco até Esaú, para que Esaú fosse comprado e a sua ira acalmasse. Conforme ele vai chegando mais perto, Jacó fica tão atordoado, morrendo de medo, ele divide os seus filhos
entre aqueles que ele tinha, as duas mulheres, as duas concubinas, divide os seus filhos, porque vai que vai acontecer alguma coisa aí. O fato que eu quero que você acompanhe comigo, indo direto ao assunto, quando chega no capítulo 33, o encontro de Esaú e Jacó. No capítulo 33, os dois se encontram. E quando os dois se encontram, na verdade, depois de tantos presentes, depois de estar acontecido, ele olha aquela história, Jacó chega e se prostra diante do seu irmão Esaú, achando que estava... Antes, Esaú sai correndo e o abraça e o beija. É o mesmo Esaú que queria matar. É o mesmo Esaú que queria acabar com a vida do seu irmão. Mas nesse momento ele o abraça e o beija. Jacó fica tão constrangido, ele pergunta, mas o que é tudo isso que você fez? Não, eu sou teu servo, eu estou te dando presente. Mas quem que são esses? São meus filhos, eu separei tudo porque eu achei que você ia me matar. E ele fica tão constrangido. Capítulo 33, versículo 10. Porque ele está falando, eu não preciso de nada disso, eu não preciso desses presentes. Ele fala assim, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Esaú ia matar o seu irmão. E agora o seu irmão fala para ele assim, quando eu vejo você, é como contemplar o semblante de Deus. Alguém que ia ser um potencial assassino se torna um perdoador tão amoroso. Agora você pode pensar assim, mas isso nunca aconteceu na minha casa, nunca aconteceu na minha família. Na verdade tem diversas formas da gente matar alguém. Porque se você lembrar de Mateus, quando ele vai falar sobre o assassinato, ele vai dizer, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você chamar alguém de tolo, se você ofender a dignidade de alguém, se você diminuir o valor de alguém, você já assassinou em seu coração. A gente não mata literalmente, mas nós matamos com o nosso falar. Quantos maridos e esposas se matam dia a dia, se matam aos poucos, chamando, você está louca, você está louca, você está louco, o que você está falando? Quantos de nós nos matamos todos os dias em ofensas, em xingamentos? Quantos de nós matamos os nossos filhos todo dia falando, você é burro? Denegrindo a imagem, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é isso que Jesus está falando. Quando ele traz a questão, ele está elevando, não é só a questão do assassinato físico, não é só enfiar uma faca no peito de alguém, ou atirar numa pessoa, mas cada vez que você ofende, cada vez que você xinga, cada vez que você denigre, seja a sua esposa, o seu marido, seja os seus filhos, você está assassinando alguém. Quantas vezes nós matamos uns aos outros dentro da nossa própria casa, quando nós falamos, seu burro, você não sabe nada, ou você é um omisso, você não manda nessa casa, você não faz nada com os nossos filhos. Quantas vezes nós estamos nos matando uns aos outros, na nossa própria família, com palavras. E não só isso, se a gente pensar na parábola do filho pródigo, Mateus capítulo 15, quando ele fala assim, me dá a herança e vai embora. Naquela época não tinha herança em vida. O que ele está falando para o seu pai é, eu quero que você morra. Literalmente a parábola do filho pródigo, quando ele pede herança em vida, não existia herança em vida, Lucas capítulo 15. O que ele está dizendo é, pai, eu não quero a sua influência na minha vida, eu não quero a sua voz na minha vida, eu não quero a sua palavra na minha vida, eu não quero ser me atormentando com seus conselhos, eu não quero nada. É claro que a parábola do filho pródigo é da gente para Deus, mas a ideia é quantos daqui, filhos, independente da idade, quantos daqui matamos os nossos pais quando deixamos de ouvi-los? Eu não quero a sua influência na minha vida. Eu não quero o seu conselho na minha vida. Eu quero que você morra. Eu saí de casa, agora eu sou independente. Filhos, jovens, adolescentes. Quando vocês não querem ouvir o conselho dos seus pais, quando vocês não querem ouvir aquilo que nós temos para passar para vocês, o nosso coração, a nossa preocupação, vocês nos matam dia a dia.
E mesmo os casados mais velhos, que estão fora de casa, falam assim: eu não quero saber do meu pai, porque agora eu sei da minha própria vida. E não ouve o conselho, não ouve a orientação, não deixe essa influência positiva, o legado. Nós matamos os nossos pais dia a dia, quando nós rejeitamos o legado deles. Mas esse Esaú, que estava ali querendo matar o seu irmão, de potencial assassino, se torna um perdoador amoroso. Ele vai diante do seu irmão que ele queria matar, e talvez ficou pensando aquilo por tempos, por anos, nós não sabemos. Mas ele consegue passar uma borracha nisso e perdoar. Gente, daria para a gente falar um monte de coisa sobre perdão. Mas perdoar é zerar o ponto, zerou a dívida. E a gente tem um problema de falar sobre isso. Porque a gente vai para os nossos sentimentos, a gente tem a tendência de falar: eu sou cristão, mas não sou otário. Eu sou cristão, mas eu não tenho sangue de barata. Eu perdoo, mas eu não quero conviver. Eu perdoei, mas cada um na sua. Eu perdoei, mas não tem segunda chance. Eu perdoei, mas eu não quero conviver com você. Se Jesus ouvisse as nossas orações. Porque na oração, Mateus 6, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como. Se Jesus ouvisse a nossa oração. Eu te perdoo, mas eu não sou otário. Eu te perdoo, mas segunda chance aqui não. Eu te perdoo, mas não precisa orar não, para de orar, porque eu não sou obrigado a me relacionar com você. Eu te perdoo, mas eu não preciso me relacionar contigo. Será que nós perdoamos mesmo? Será que nós sabemos o que é perdoar? E aí você pega Paulo falando em Efésios capítulo 4, versículo 32, quando ele vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Você pediu perdão antes? Você mudou antes? Você mostrou algum arrependimento? Não. Esaú nem sabia como Jacó estava. Esaú nem sabia como Jacó ia chegar. Esaú não sabia nada, mas Esaú já tinha decidido a perdoar o seu irmão. Porque quando ele encontra o seu irmão, ele sai correndo, abraça e o beija. Ele não faz pergunta, ele não vê como é que ele está. Ele não sabe, porque o perdão é dele, é no coração dele. Ele decidiu perdoar. Porque foi isso que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por você, sendo você ainda pecador. E aí sabe o que a gente fala? Não, eu só perdoo se o cara mudar de vida. Primeiro ele tem que provar para mim que mudou. Se ele não provar para mim que mudou, eu não vou perdoar. Ele precisa mostrar, ele precisa pagar, ele precisa moer. Se ele não moer, se ele não pagar, ele precisa provar para mim que ele está mudado, aí eu perdoo. Será que a gente entende o que é perdoar? E quantas famílias hoje estão quebradas, e nem vou falar de política, estão quebradas, não conseguem mais se conversar, porque não conseguem se perdoar. Quantas famílias estão quebradas, rachadas, não conseguem passar um Natal juntos, não conseguem passar um aniversário juntos, não conseguem celebrar num churrasco, porque estão quebradas, porque não conseguem se perdoar. Quantos nossos casamentos estão sendo destruídos, porque não conseguem se perdoar. Mas nessa manhã, você pode, com coragem, pedir perdão e liberar perdão. E por fim, Jacó. Eita, Jacó, isso aqui daria uma mensagem inteira. Mas Jacó, o enganador, aquele que tinha no seu caráter de engano. E se você pegar Gênesis capítulo 32, eu não vou ler a passagem, mas você conhece a passagem. Gênesis 32, a partir do versículo 22, é aquela história quando Jacó luta com o anjo. Nesse momento, antes de encontrar Esaú, quando ele separa os presentes, ele separa os bens, ele fica primeiro só com a família. E quando ele fica só com a família, ele vai para o Vale de Jaboque, para ele ter um tempo de oração, e ali um homem começa a lutar com ele. E a Bíblia fala que um homem luta com ele a madrugada inteira. Esse homem vai lutar com ele a madrugada inteira. E quando ele não aguenta mais, o homem encosta na coxa de Jacó. E ele começa a mancar.
E ele pergunta, qual é o seu nome? Ele fala assim, não, Jacó diz assim, eu não vou sair daqui se você não me abençoar, eu não vou te deixar embora, nós vamos ficar lutando aqui a vida inteira, se você não me abençoar. E ele vira para Jacó e fala, qual é o teu nome? E Jacó tem que falar, enganador, usurpador. E ele fala, agora você vai ser Israel, porque lutaste com Deus e venceste. Porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E a Bíblia fala que Jacó sai de lá mancando. E vai mancar por toda a vida. Mas agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. O que eu quero trazer com essa história? Jacó, o enganador, o usurpador de alguém que viu Deus face a face. Porque quando ele vai dar o nome, aquele lugar não é mais Vale de Jaboque. Aquele lugar agora chama Peniel. Porque eu vi Deus face a face e Deus me preservou a vida. Eu quero encerrar só dizendo que todos dessa família precisavam ter essa luta com Deus. E quando Deus encontra conosco, Ele marca a nossa história. Sim, existem consequências, existem marcas, existem manchas. Mas o que acontece é que quando Ele encosta em Jacó, Jacó vai mancar por toda a vida. Mas ele não é mais Jacó, ele se torna Israel. Quem já foi no Vida Vitoriosa conhece meu testemunho. E eu termino justamente falando sobre isso. A minha família é fruto de restauração, da graça de Deus, de perdão, de mudança de história. Eu falo, eu manco, eu tenho uma marca, eu tenho uma mancha, a gente tem consequências dos pecados, sim, mas eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Nós não somos mais a nossa identidade, Deus transforma. Eu não sei o que você é, eu não sei como você se identifica, como te marcaram durante toda a vida. Se você é um filho rejeitado, eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou sempre atrasado, eu não consigo nada na minha vida. Você não é o que falam de você, você não é o seu pecado, você é aquilo que Deus fala de você. Deus está aqui para mudar a nossa história, para mudar a história da nossa família, para mudar a história da nossa casa. Se você é um pai omisso, você vai deixar de ser omisso, porque Deus vai te encontrar. Existem marcas que ficarão, existem. Você pode mancar por toda a sua vida, mas você não vai ser mais omisso, você vai ser um sacerdote do seu lar. Se você é uma mulher que é manipuladora, Deus vai te encontrar, e você vai lutar com Deus, e você pode sair daqui sem ser manipuladora, nunca mais. Vai ter marcas, sim, vai ter consequências, sim, vai mancar talvez, mas você não vai ser mais manipuladora, você vai trazer palavra de vida, de bênção para a sua casa. A gente vai encerrar com essa história, vamos acabar com esse negócio de maldição, de karma, de maldição hereditária, vamos acabar com tudo isso, porque quando Deus nos encontra, Ele muda a nossa história. A gente vai aprender a perdoar. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, e eu vou mudar aqui, a turma se vira nos 30, a gente ia cantar uma música sobre família para encerrar, mas para ter a questão da família, precisa ter transformação de caráter. Eu vou pedir para eles cantarem a do Deus pode de novo. Deus pode, porque Deus faz no deserto florescer. Se a tua família está num deserto hoje, Ele pode fazer muito mais. E eu quero pedir para você se colocar de pé. E eu quero pedir para você juntar a sua família aí, onde você estiver. Junta a tua família. Pode sair do seu lugar. Inclusive, gente, vamos ser corajosos. Se você tem alguma coisa para acertar com teu irmão, às vezes tem família aqui que tem pais, filhos, que não são núcleo familiar, mas você pode, se tem coisa para perdoar, se tem coisa para liberar perdão, agora dá tempo. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, junta a sua família, junta o teu povo. Se tem coisa para pedir perdão, pede agora. Se Deus colocar alguma coisa no seu coração, fala para eles: eu não quero mais ser manipuladora, eu não quero mais ser omisso, eu não quero mais ser um assassino, eu não quero mais transmitir palavras de maldição, mas eu quero trazer bênção para nossa casa, eu quero trazer bênção para nossa família. Junta o teu povo, pede perdão se for necessário, confessa o teu pecado, vão transformar a nossa casa em nome de Jesus. Peça para Deus ajudar, que Deus vai te ensinar a viver a partir de hoje.
renovar a tua casa, vai renovar o teu interior, começando um por um. Do primeiro amor, quero olhar minhas guerras e ver o Salvador, vindo águas agitadas, vou com Ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda a minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Canta o Senhor em família. Em ti, Nós precisamos do Senhor e confiamos no entrego Senhor. a ti, Libera perdão agora. Peça perdão agora. Se você está com um familiar, sai do seu lugar. Acerta a sua vida. Porque Deus pode fazer muito mais. ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode, Nosso Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Somente crer. Se a sua família está deserta, vai começar a florescer. Vai florescer. Somente crer e o deserto vai florescer. Da minha fé, me ensina a viver. Meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Oh Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Pai, tem gente aqui pensando que isso é muito bonito, mas que não tem jeito a minha casa. Às vezes a gente pensa que é muito legal chegar no domingo e viver, sentir tudo isso. Mas quando vai pro dia a dia, fala, minha casa não tem jeito, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito. Pai, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode mudar o nosso lar, que o Senhor pode mudar a nossa história. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que merecemos. Merecemos a morte, mas o Senhor nos dá vida. Pai, que o Senhor transforme o nosso lar, que o Senhor transforme pai, mãe, os filhos, que o Senhor transforme o ambiente da nossa casa, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, amém, amém.